Oi, gente, Roberto Relubisco aqui. Nesta sessão do canal eu uso meus conhecimentos de professor de literatura, já há algumas décadazinhas, umas três, para falar sobre temas que podem cair no vestibular, podem cair no Enem. Hoje a gente vai falar sobre Alexandre Herculano, um dos expoentes da primeira fase do romantismo português, que foi muito marcado pela questão do nacionalismo, né? Da volta ao passado para resgatar as raízes do povo português. O Alexandre Herculano, além de romancista, ele foi historiador, escreveu sobre a formação de Portugal, história de Portugal, a implantação da Inquisição em Portugal. Ele também foi jornalista e ele era um cara liberal, né? Ele participou ativamente dos processos políticos do século XIX em Portugal. Eu recomendo que você assista ao vídeo do contexto histórico português, é bom para entender isso que eu vou falar melhor. Ele foi exilado e tal, e ele acreditava, ele queria a dissolução, né, da monarquia absoluta, ele queria a adoção de um Estado liberal, ele queria a construção de um Portugal moderno, mas ele acreditava que para você conseguir amar essa nova pátria, entender este novo Portugal que ele sonhava, era preciso conhecer a sua formação, era preciso conhecer a sua história. Por isso que ele se debruçou muito, inclusive nos seus romances, né, na Idade Média, que ele considerava o berço, né, foi aí que Portugal nasceu. As influências dele vão muito, ele cita, né, Walter Scott, o autor escocês, que dentre outras coisas escreveu Ivanhoé, o Victor Hugo, que escreveu Nossa Senhora de Paris, aquele romance do qual saiu a personagem Quasimodo, né? Quasimodo, o Corcunda de Notre Dame. E o Alexandre Herculano, ele acreditava que o historiador ele era mais bem preparado para instruir as pessoas, para fazer com que as pessoas entendessem e amassem a pátria, amassem a história, do que o próprio historiador, porque ele afirmava que o romancista ele possuía uma sensibilidade que, a partir de um costume, ele poderia descrever o coração das pessoas, né? Então, por isso que o Alexandre Herculano também se dedicou a escrever romances. Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscrever no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. A gente nota mesmo, porque o que interessa para nós aqui no canal, em vestibulares e tal, se interessar alguma coisa do Alexandre Herculano, vai ser Eurico o Presbítero, né? Que foi publicado em 1844. A gente percebe mesmo na prosa histórica, nos romances históricos do Alexandre Herculano, uma preocupação muito grande em minuciar, né, em descrever minuciosamente lugares, costumes medievais, que denota bem a profissão e o amor que ele tinha, né, a profissão de historiador e o amor que ele tinha pela história. O romance mais famoso é o Eurico o Presbítero, que é ambientado lá no século VIII, quando os mouros invadem a Península Ibérica. A conquista da Península Ibérica pelos mouros foi bem rápida, né? Eles conquistaram uma boa parte da Península Ibérica em, sei lá, no espaço de uma década e pouco, e ficaram até 1492, ficaram durante séculos. O Eurico Presbítero pega o começo, né? A história é tipicamente uma história de evasão do romantismo mesmo, de medievalismo, de evasão na morte, evasão na loucura, porque você tem o Eurico, que é de origem pobre, e ele ama a Ermengarda, tá? E ele consegue algum sucesso nos campos de batalha e pede a mão da Ermengarda em casamento, mas o pai dela recusa dar a mão, né, da filha em casamento, cara pobre e tal. E o Eurico, então, ele vira religioso, ele entra para o presbitério, Eurico presbítero, né, na esperança de que a vida devocional, compor poemas em trovas no convento, no presbitério, fará com que ele esqueça, fará com que ele
o coração dele se amanse pelo amor impossível da Ermengarda. Só que daí acontece a invasão moura, né? Os visigodos têm que começar a lutar contra os mouros e o Eurico começa a ter sucesso. Nessas batalhas, ele se transforma no Cavaleiro Negro. E aí, quando os mouros vão conquistar o convento onde a Ermengarda estava, o Cavaleiro Negro, Eurico, só que ela não sabe que ele é Eurico, ele a salva. E a Ermengarda então fica apaixonada pelo, né, e diz para ele que quer ser dele, quer casar, né? Tá apaixonada por ele. Aí o Cavaleiro Negro ele revela então duas coisas para Ermengarda. Primeiro, quem ele é o Eurico, aquele cara que o pai dela não havia deixado casar com ela. E segundo, ele não podia ser de ninguém, nem dela, porque ele fizera votos de castidade. Né? Então o amor aí agora era impossível, porque ele já era da igreja, ele já era de Deus, ele era noivo de Deus. Então, mediante essa outra impossibilidade do amor, né, a Ermengarda enlouquece e o Eurico vai embora para os campos de batalha. Dá a entender que ele vai morrer, né? Até porque os mouros vão conquistar mesmo a Península Ibérica. Então, é um daqueles típicos finais trágicos, amores impossíveis, e que mostra que para conter, né, para se viver com essa dor, só mesmo fugindo dela, através da loucura, no caso da Ermengarda, ou se evadindo na morte, no heroísmo, como no caso do Eurico. Tá? Essa é a obra principal do Alexandre Herculano, esse grande representante do romance histórico, né, da primeira geração do romantismo português, do nacionalismo. Tá bom? Gente, é bastante coisa, muita característica, muito tempo literário, muitos autores. Então, você tem que estudar bastante, tem que fazer exercício, simulados, né? Tem que rever os vídeos, se tiver quando tiver um tempinho, porque é muita matéria. Tchau!